Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Ministra, bem-vinda mais uma vez aqui à 7ª Comissão de Agricultura e Pescas e quero dar também os parabéns ao Sr. Secretário de Estado, Gonçalo Rodrigues, por vir aqui pela primeira vez. Quero também dar-lhe os parabéns por ter-se submetido ao questionário de idoneidade e dar-lhe a terceira vez os parabéns por ter aprovado nesse mesmo questionário aos candidatos. Esperamos, o Grupo Parlamentar do Chega, porque acredita na agricultura e sabe como a agricultura é importante para Portugal, esperamos honestamente que não seja mais um secretário de Estado precário do Governo e deste Ministério. Mas nós estamos aqui hoje a falar de baixos rendimentos, da atividade agrícola e da necessidade do apoio aos pequenos e médios agricultores. E, de facto, é verdade. E, neste âmbito dos pequenos e médios agricultores, há um caso paradigmático que eu quero já começar por relembrar a Sra. Ministra, que é o caso do Sr. Luís Dias. Lembra, Sra. Ministra, deste senhor fez 3 greves de fome, uma delas com 28 dias, uma à frente do Palácio de Belém, outra à frente do Sr. Primeiro-Ministro durante a campanha das eleições legislativas e uma terceira vez aqui à porta, aqui atrás, nas traseiras do Parlamento. E o que é que aconteceu? Sra. Ministra, esta semana soubemos que, através de um tweet do Sr. Agricultor, que ele está prestes a perder a sua casa. Eu quero relembrar que o título desta notícia diz: a inspeção, que é o IGAMAOT, dá razão a empresário lesado pelo Estado. E isto é um caso que se arrasta desde 2014 e cujo seu anterior secretário de Estado estava também envolvido. Portanto, gostava de saber o que é que a Sra. Ministra tem feito no acompanhamento deste caso, deste médio agricultor e que foi completamente lesado pelo Estado e que é um caso paradigmático daquilo que se passa no país. E já que ele vai perder a sua casa, talvez a Sra. Ministra, uma vez que soubemos pelas notícias que tem uma casa arrendada aqui em Lisboa, um T2, por menos de 1000 euros, talvez possa partilhar o seu contacto com a Misericórdia de Lisboa para que ele possa também ter uma nova casa a um preço que possa pagar, tal como a Sra. Ministra consegue ótimos negócios aqui em Lisboa. Mas, passando em frente, a Sra. Ministra é ótima a torturar as estatísticas, como fez no início, é ótima a fazer promessas aos agricultores, mas depois essas promessas dessas ajudas, o que nós ouvimos na rua é que os agricultores primeiro não se conseguem candidatar e a seguir muito menos conseguem receber. Portanto, a Sra. Ministra tem uma grande habilidade e resiliência políticas, mas não houve a rua. Não houve nem a rua, nem os agricultores, Sra. Ministra. Eu quero partilhar consigo que nesta quinta-feira passada estive nas Caldas da Rainha, onde houve uma grande manifestação com mais de 400 tratores e entre 2.000 a 3.000 agricultores que pararam a cidade das Caldas da Rainha. Já antes tinha havido uma grande manifestação em Porto Alegre, esta manifestação também em Porto Alegre, também com centenas de tratores e milhares de agricultores. E sabe o que é que se lê na faixa que inaugura a manifestação, Sra. Ministra? A faixa diz: agricultores contra a incompetência de quem nos governa. E, portanto, é isto que se diz na rua, é isto que vai se ouvir novamente dia 9, na próxima quinta-feira, em Beja, e depois em Évora, e depois, finalmente, em Lisboa. Eu estive na manifestação, trouxe de lá este apito, vou poupar os meus colegas, senhores deputados, o Sr. Presidente e a Sra. Ministra, de uma apitadela, mas era realmente o que a Sra. Ministra merecia, era uma apitadela, porque foi isso que lhe mandaram, a mensagem que os agricultores lhe mandam é uma apitadela bem forte com este apito. E nessa manifestação, onde estiveram representadas mais de 65 associações, e num dos 400 tratores a que eu dei o prémio de o melhor trator da manifestação, dizia: não seremos a Venezuela. E, portanto, a Sra. Ministra é a Ministra desde 2019, é a Ministra da Geringonça Agrícola, mas quero relembrar-lhe que a CAP não organizava manifestações, sabe desde quando, Sra. Ministra? Algum dos senhores deputados se lembra? Desde 2009. Portanto, desde antes do tempo da Troika, que a CAP não organizava manifestações, nem pedia a demissão de um Ministro da Agricultura. E é isso que está a acontecer. A CAP está a pedir a demissão da Sra. Ministra da Agricultura, principalmente pela sua capacidade de executar, sua e do seu Ministério, uma capacidade de executar e uma capacidade de pôr em prática, pôr no bolso dos agricultores aquilo que são as ajudas devidas. Quero lembrar também que as ajudas, os quadros europeus, dão a Portugal cerca
1.100 milhões de euros por ano para as ajudas agrícolas. E estas ajudas não são nenhuma esmola, são para que os agricultores portugueses consigam produzir e que nós consigamos comprar os produtos a um preço baixo. Como, neste momento, as ajudas não estão a chegar, a inflação e os custos de produção estão a aumentar e os agricultores não conseguem ter a sua produção corretamente, o que está a acontecer é que, de facto, o preço da prateleira está a aumentar. Terminámos o programa do PDR 2020 e ficámos com 1.300 milhões de euros por executar, num total de 5,7 mil milhões de euros. Para facilitar as contas, houve 24% do programa que está por executar. A Sra. Ministra vai negar, vai dizer que não, mas é o que as confederações dizem e, portanto, há aqui um diferendo de interpretação dos números de um programa que devia ter acabado em 2020, foi depois prorrogado para 2022 por causa da pandemia, já iniciou um outro programa e o que é facto é que esse outro programa não foi iniciado. Um outro assunto que eu gostava que a Sra. Ministra endereçasse foi a acusação de ter mentido e essa acusação que foi feita pelas confederações no que se refere aos diretores regionais de agricultura que iriam passar para vice-presidentes das CCDRs. A Sra. Ministra foi desmentida em 24 horas pela sua colega Ana Abrunhosa, da Coesão Territorial, ficou impávida e serena, não fez nenhuma declaração. Sr. Deputado, tem que concluir. As confederações e os agricultores pediram a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa também ficou impávido e sereno. Portanto, era bom para a agricultura em Portugal que dentro do Conselho de Ministros se entendesse e nós gostávamos de ver aqui hoje esclarecido, de facto, o que é que vai acontecer aos senhores diretores regionais de agricultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente, peço a palavra para uma interpelação à mesa, por favor. Sim. Sr. Presidente, eu queria fazer aqui uma interpelação à mesa. De facto, quem ficou sem pio foi o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda com o número de deputados que o Chega lhe roubou. E, de facto, não houve... Ninguém não é para aqui. Sr. Deputado. Não, eu queria só fazer uma indicação. Houve aqui um sonho projetado do Bloco de Esquerda de dizer que eu tinha ficado sem pio numa manifestação. Sabe, isto não é interpelação à mesa. Não é da esquerda. E, portanto, eu quero fazer uma interpelação à mesa. Eu vou enviar aos serviços da Comissão os clipes dos 3 diretos que eu fiz da manifestação. Certo, obrigado. Para o Sr. Presidente distribuir aos senhores deputados. Obrigado, Sr. Deputado. Para, de facto, mas isso não é uma interpelação à mesa. Eu não fiquei certo, sem pio. Isto não é... De facto, não é... Quem fica sem pio, Sr. Presidente, é o Bloco de Esquerda, com os custos da democracia. Só quem fica sem pio são os seus deputados que estão a autorizar o Presidente da Mesa. Não tem a palavra, porque isso não é uma interpelação à mesa. Acha que as barragens são um grande problema ambiental por causa da sua evaporação, não é, Sr. Deputado? Não tem a palavra. Tenha prejuízo.